Entenda agora a polêmica do caso Mariana Ferrer. Eu sou Murilo Eduardo e estou aqui no canal Direito Todo Dia trazendo para você um tema novo. E agora nesses últimos dias teve essa polêmica do caso Mariana Ferrer que viralizou nas redes sociais, principalmente no Twitter, e subiu aos trend tops do Twitter rapidão. Ficou lá o dia inteiro falando sobre o caso Mariana Ferrer. Então agora eu vou trazer para você toda essa polêmica, além do respaldo jurídico em cima desse caso. Peço a você já o like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e comente aqui embaixo o que você está pensando sobre esse assunto, o que você achou. Divulgue esse vídeo para um amigo seu, ajuda a divulgar o nosso canal. Desde o início desse caso, já foi muito comentado nas redes sociais essa polêmica do caso Mariana Ferrer. Desde o início, quando houve a denúncia. Principalmente depois, quando houve lá a absolvição do réu pelo caso do estupro de vulnerável. Desde então, o Intercept agora noticiou no seu site a audiência foi transmitida, tanto a parte do advogado, que eu vou falar mais tarde, quanto do promotor, do juiz, e todo o caso completo. Mas na notícia estava escrito assim, estupro culposo. Como assim estupro culposo? O crime de estupro não admite culpa, somente dolo. Esse é o foco do vídeo. O respaldo jurídico está sobre a argumentação que o Intercept causou nas redes sociais que viralizou, o estupro culposo. Caso você não saiba, o estupro não admite culpa, somente dolo. Então, por isso mesmo, eu vou ler aqui para vocês o artigo 217-A, que vai falar sobre o estupro de vulnerável. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena reclusão de 8 a 15 anos. O inciso 1º agora. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para praticar ato ou por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. O parágrafo 2º está vedado. O parágrafo 3º, se a conduta resulta em lesão corporal de natureza grave, pena de 10 a 20 anos. Se a conduta, parágrafo 4º, se a conduta resulta em morte, pena de 12 a 30 anos. Parágrafo 5º, as penas previstas no caput e nos incisos e nos parágrafos 1, 3 e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Agora que eu li para você o que fala sobre o estupro de vulnerável no Código Penal, porque esse processo ele estava correndo sob segredo de justiça. Mas no dia 20 e 27 de julho, o promotor do caso pegou e pediu a retirada do segredo de justiça do caso para que pudesse promover as interrupções do caso e a fim de evitar o constrangimento da vítima. Então ele mesmo pediu a retirada do segredo de justiça no processo. Foi divulgado então o exame toxicológico da vítima e o resultado dele deu que no dia do ato ela não tinha ingerido bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de droga. Então, tendo o resultado no processo e foi divulgado além disso, quebrou aí a vulnerabilidade do crime do artigo 217-A, uma vez que o crime ele reputa-se sobre quem não pode arguir defesa, não pode apresentar resistência por alguma situação que causou essa vulnerabilidade, seja ela álcool, droga, doença ou alguma deficiência mental. Qualquer coisa que impossibilite a decisão da vítima é uma vulnerabilidade. O que nesse caso não ficou constatado pelo exame toxicológico, uma vez que não tinha ali a presença de álcool no sangue, muito menos de drogas. Desse modo, o advogado, então, muito sagaz, aproveitou o artigo 20 do Código Penal, que vai falar sobre erro de tipo.
Eu vou ler agora o que fala o artigo 20 do Código Penal. Vamos lá. Erro sobre o elemento de tipo. Artigo 20. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição do crime culposo se previsto em lei. Parágrafo 1º. Discriminantes punitivas. Vamos lá. Parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificável pelas circunstâncias, supõe situação de fato que existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível com o crime culposo. Ou seja, o crime de estupro de vulnerável, como o crime de estupro, não admite culpa. Ele é um crime doloso. Partindo agora da premissa de que o toxicológico não constatou álcool nem droga e quebrou a vulnerabilidade dela, o advogado então utilizou desse artigo 20 para beneficiar o réu, no que tange a quebra do dolo, passando-se então para a modalidade de culpa, caso previsto em lei. Mas para o estupro não prevê. Então não tem culpa para estupro. Então não existe estupro culposo. O réu foi absolvido. Absolvido então por falta de prova, já que o toxicológico não confirmou a presença de entorpecentes ou produtos alucinógenos ou então que retém a resistência, a presente a vulnerabilidade da vítima. O site Intercept divulgou uma nota hoje pedindo desculpa e dizendo que o termo estupro culposo foi criado para resumir a situação da notícia que ele estava trazendo. Em momento algum, segundo a nota, o advogado, promotor ou juiz apresentaram esse termo dentro do processo ou mesmo na audiência ou na sentença, o termo estupro culposo. Foi abolido isso, o site pediu desculpas e disse que era uma forma de resumir o que por ele assim entendeu. Agora falando da audiência, foi o que mais revoltou, eu acho, acredito eu, a população, tanto a população quanto o pessoal do meio jurídico também. Tanto se prega para a vítima poder denunciar na delegacia, ou na Casa da Mulher Brasileira, e tal conduta é cometida durante uma audiência. O que eu posso dizer é que no que tange à defesa do advogado, é dever dele defender o seu cliente de todas as acusações que ele está sendo acometida por todos os meios legais. Então, o artigo 20 do erro do tipo nada mais é do que um meio de defesa do cliente. O que não pode durante uma defesa é você atribuir uma violação de direito constitucional a respeito tanto da vítima quanto do cliente. Você não pode atribuir uma defesa violando direitos, principalmente direitos humanos que estão assegurados na Constituição Federal. O primeiro deles vai estar lá no artigo 1º da Constituição, no inciso 3º, dizendo a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana não pode ser violada. Mas o que mais enfatiza isso é o inciso 10 do artigo 5º, e eu vou ler agora para vocês. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Só isso já basta para falar o que essa audiência causou na vítima, né? O ministro do STF, Gilmar Mendes, diz então: as cenas de audiência da Mariana Ferrer são estarrecedoras. O sistema de justiça deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura ou humilhação. Os órgãos de correição devem apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos, inclusive daqueles que se omitiram. Os órgãos de corregedoria, tanto do Ministério Público quanto dos magistrados, vai apurar o caso, abrir uma investigação e um processo ético-disciplinar em cima do juiz e do promotor. Tanto o promotor quanto o juiz, em defesa, diz que o vídeo foi editado e que ele foi cortado trechos para que prejudicasse a imagem das autoridades públicas ali presentes. Mas hoje, no dia 4/11, um grupo de deputados apresentou um projeto de lei
que cria o crime de violação institucional. Esse crime ele vai alterar a lei de abuso de autoridades. Segundo o texto, a violência institucional fica caracterizada quando o agente, por ação ou omissão, prejudique o atendimento da vítima, da testemunha de violência ou então que revitimizem a essa situação. O termo revitimização quer dizer que a vítima é obrigada a reviver o que ela sofreu, a violência que ela sofreu, numa sala de audiência, num processo tanto judicial ou administrativo. Bom, eu vou ficando por aqui, peço seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito